Fala fiel, beleza? Pascoal fala sobre o Corinthians após a derrota para o RB e conseguiu criticar o time muito bem. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Quantas vezes o Cantígio perdeu esse tipo de bola e o Corinthians tomou gol? Eu peço essa pergunta pra você. Pra mim já passou de 5. É normal ele perder a bola ali, o contra-ataque e sair o gol do adversário. Então o mínimo que tem que se entender é o seguinte, eu perdi, não dá pra voltar o Vera. Eu não sei, né? Porque o Vera depois ficou meio que chateado de ter saído ali no banco. Sim. Né? Ele torceu o tornozelo, passou por um exame hoje, o resultado sai amanhã, mas não parece ser nada extremamente grave. Ele ficou ficou ali com a ingresia ali de ter ficado no banco. Porque ele falou, não, deixa que eu vou voltar. Não, já sai porque... Ah, mas o ambiente não tá bom? Não tá mais leve o ambiente? Como é que é, Zinho? Repete, por favor. Tá mais leve. Como é que é? Não, é isso aí que a Dani falou. O ambiente tá o mais jogador leve. não fala que o ambiente é mais leve, mais tranquilo. Então por que ele vai ficar de bico no banco? Ah, porque ele tava jogando, o pé dele desliza na chuteira do adversário e ele torce o tornozelo. Sim. Né? E aí, assim, você é bom pra falar isso porque você saía com um bico que não tinha tamanhozinho. Você é bom pra falar isso aí. Quando você saía, eu saía correndo pra entrevistar você. Isso é verdade. Aí é o seguinte, tira o Fausto Vera. Sim. O Fausto Vera vai jogar na próxima seleção da Argentina, quando tiver outra convocação, ele vai jogar, porque não jogou do Sub-23, um baita jogador desse, vai jogar na seleção principal. Não tem como não jogar. Aí você pega um baita jogador desse e sai. Aí você bota o Cantígio. Aí é que eu pergunto pro torcedor do Corinthians. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Isso é fato comum. Acontece em todo jogo. Ou quando ele entra, perde a bola no contra-ataque. Ou toma o gol, de repente é um perrengue lá para a defesa salvar. A defesa do Corinthians tem falhas muito claras. Não precisa ser gênio. Não precisa ter a capacidade do Zinho de enxergar futebol. Um cara que jogou o que ele jogou na postura tática que ele jogava. Para você dizer o seguinte, as laterais do Corinthians são absolutamente falhas. O Sorriso deitou e rolou, deu até cartão amarelo pro Fagner no segundo tempo. Do outro lado, o Fábio Santos não conseguiu acompanhar nem o Arthur e muito menos o lateral direito que parecia um furacão. Passava sendo... É um negócio de louco. Um drible ontem, quase em cima da linha, que assim... Nossa, você viu aquele... Ali parecia... Não é dele, pela experiência dele. Daquele bote? Daquele bote, daquele jeito, mas ele tomou um drible horroroso. Só te avisar do Vera, assim, ele saiu sem conseguir botar o pé no chão, saiu de bota e não deve jogar quarta, independentemente do resultado do exame que não saiu. Não tem o Fausto Vera, torcedor do Corinthians. Você começa a acender uma vela também. Se você não tem um centroavante, você não tem o Fernando Lázaro quer. Hã? Aí vocês estão dando que o Fernando Lázaro quer, porque foi exatamente isso que ele disse. Que, tudo bem, não foi o ideal, mas tinha desfalques, porque o treinador é um jogo só, mas ele tem que explicar. Aí, presidente, a gente tá vendo aí a lista dos desfalques, né? E ele fez o que ele podia em relação aos volantes. É o que ele tinha para substituir. Eu compreendo o que o Pascoal tá dizendo, mas ou era o Cantígio ou era o Cantígio. Não, mas aí tinha o Rony. E ele pode ter... É que o Rony entrou também, né? O Rony entrou para ajudar o lateral direito do Corinthians na marcação. Mas pode ser que ele volte agora. Teria feito primeiro essa substituição, então, entendi. Não, agora ele deve estar falando e ter o Renato Augusto já próximo jogo. Aí ele pode voltar o Du Queiroz, por exemplo, e não optar pelo Cantígio. Sim. Entendeu? Botar o Du ali de primeiro e botar o Renato. Concordo com ele, claro que fizeram falta. Daquela lista, Renato e Yuri, sem dúvida alguma. E uma seleção sub-20? E uma boa opção do Romero, que é o que está se esperando ali, de repente até jogar com 3 lá na frente. Eu não sei se ele vai jogar com 4 no meio ou se o treino que havia sido feito era porque o adversário era o Bragantino forte fora de casa. Porque havia uma ideia de treino de ter o Renato e o Juliano, e não Renato ou Juliano. Mas há uma outra ideia de formação que seria só 2 volantes, Maicon Vera, Renato, e aí ter Romero, Yuri e Roger Guedes. Tipo um 4-3-3, tá? Mas a ideia para o Bragantino, se ele tivesse todo mundo, talvez fosse 4 no meio campo e só 2. O Romero não jogaria. Jogaria o Yuri e o Roger. Mas o Romero seria uma ótima opção para ter entrado. Vamos ver quem volta. É o primeiro jogo, tudo bem. Agora, o que estava no Sub-17 ou no Sub isso, não sei o quê, não são titulares que ainda fizeram falta. Fizeram
número que ele ia olhar, podia ser uma opção, pode ser... Deve se tratar de garotos que ele vai lançar durante o ano e tal, mas não é ninguém que vai tirar o lugar do Yuri. Jogo, né? O lugar do Yuri é o Moraes, Júnior Moraes. Vai aproveitar quem? Vai aproveitar o centroavante do Sub-20, que é bom? Sim. O centroavante sub-20 é bom. Mas é um aproveitar. O Bidon, que tem 17 anos. Mas é um o Juninho, que é muito novinho. O Pedro, que está na seleção. Sim. Que também entrou no pacote lá para ir para a Rússia. Como será esse aproveitamento, Pascoal? No banco. Porque primeiro ele vai botar o Mosquito quando tiver o Mosquito, o Romero quando tiver o Romero. Esses meninos vão entrar aos pouquinhos. Não é porque saiu um cara... Puxa, eu tô com um menino lá, ó. Maravilhoso, tem um lateral direito legal no sub-20, dá para dar uma olhadinha. Tem coisas que você tem. Eu sei que não tem dinheiro. E o que tinha já foi gasto no Yuri Alberto. E, aliás, o Corinthians fez uma transação sem envolver dinheiro, mas envolvendo jogadores. Muitos, né? Mas que acaba envolvendo dinheiro. Porque parte desses jogadores é de outros clubes. E você tem que pagar os outros clubes pelo que você deu o jogador pro... E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!